Saudações, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Estamos em uma aula mentoria de História da América, este nosso grande continente maravilhoso que foi conquistado ao longo de sangrentas batalhas, tanto por espanhóis, quanto por portugueses, quanto por franceses, ou ingleses, ou holandeses. A América é a nossa casa. A América é o nosso ambiente. E quando falar da conquista da América, nós devemos, acima de tudo, lembrar de algo substancial. Grandes civilizações aqui existiram. Grandes civilizações foram decapitadas. Jamais esqueceremos a decapitação do Império Azteca em 1519, quando Hernán Cortés sobe a grande montanha e chega a Tenochtitlán. Tenochtitlán, a cidade do México, nos dias atuais, era uma grande Veneza, uma grande cidade sobre águas, construída sob o lago Texacoco. Um dos últimos grandes reis dos astecas foi Montezuma II. E nós estamos vendo, acima de tudo, que territórios astecas no México e incas na Cordilheira dos Andes foram destruídos por mãos espanholas. Os espanhóis, quando se consolidaram no continente americano, eles eram chamados de capetones. Eram os nascidos na Espanha e que controlavam a América. Os crioulos significa branco nascido na América e de origem espanhola. Este é o ponto que eu gostaria de lembrar a cada um de vocês. A conquista da América deu origem a um dos maiores impérios da história mundial. Os espanhóis, eles verdadeiramente consolidaram tudo em cima do Império do Sol, ou seja, tanto os astecas quanto os incas. A gente deixa de lado os maias neste momento, porque os maias eles já estavam destruídos pela sua própria inoperância agropastoril. Os adoradores de Huitzilpochtli e de Quetzalcoatl, no México, e os adoradores de Inti, na região do Peru, foram destruídos primeiro por Cortés, em 1519, e por volta de 1531, por Francisco Pizarro, na Grande Cordilheira dos Andes. A conquista da América se deu de forma sangrenta e dura. O homem índio, quando via um homem barbado por sobre um cavalo, acreditava que ele era uma espécie de Deus. Uma coisa é certa, nós devemos lembrar a todos vocês. Existia, antes de mais nada, a que falava com vivacidade. O nome dela era Malinche. Malinche nasceu entre 1496 e 1501. Ela era conhecida como Malinali ou Malintizim, que na língua nahuatl significa aquela que fala com vivacidade. Malinche. Inteligente. E os pais deram à menina um nome que parecia antecipar o seu futuro. Eles que acreditam tanto em profecias. Ela sabia e falava muito. Ela sabia muito. Ela dizia muito. Malinche era natural de uma região do Império Azteca, na península, entre mais ou menos na península de Yucatán e a área do Império. E pertencia isso, então, ao território do México atual. No século XVI, Malinche, lembrem disso, no século XVI, Malinche viveu e desenvolveu uma série de arguições que auxiliou muito a própria derrocada do Império. Yucatán abrigava as cidades de um império desaparecido. A península de Yucatán abrigava o território maia, com Tikal, Uxmal, Palenque, Copán, Chichén Itzá, cidades que eram lindas, mas que foram destruídas
pelo desconhecimento, como já falei, agropecuário, agropastoril dos maias. O chefe dos espanhóis, lembrem disso, Hernán Cortés, que desembarcou em Yucatán, no México, achou ela linda e percebeu que Malinche podia ser útil, muito útil, pois falava duas línguas, a língua asteca e a língua maia. Então, Malinche, ela foi, antes de mais nada, uma intérprete. Cortés queria conquistar o Império Azteca e precisava de alguém que interpretasse. Eu quero que vocês lembrem que os astecas, eles possuíam escrita hieroglífica. Eu queria que vocês soubessem que os maias possuíam escrita hieroglífica. E eu queria que vocês soubessem que os incas possuíam uma escrita chamada de quipo. Quipo. E eu quero lembrar de um detalhe para vocês. Malinche, infelizmente, auxiliou de maneira talvez inocente Fernando Cortés ou Hernán Cortés a decapitar os mexicanos e o Império Azteca no contexto geral. Mais ou menos por volta de 1530, também na América do Sul, nós conseguimos vislumbrar a mesma coisa acontecendo, só que no mundo Inca. Eu quero que vocês compreendam esse detalhe. A notícia de homens barbudos, de homens barbados chegando no Peru, assombraram o rei, o imperador Atahualpa. Ele ficou com muito medo, pois será que eles eram homens? Será que eles eram deuses? Ninguém sabia. Mas eles não eram homens nem deuses. Eles eram seres desumanos. Montezuma e Atahualpa ficaram com uma reação terrível, terrificante. E eu gostaria que vocês lembrassem a palavra-chave, que já falamos em outros momentos, foi medo. E não foi sem razão. Tanto Montezuma quanto Atahualpa foram eliminados, executados, destruídos. Para quem não sabe, esses homens espanhóis eram muito importantes. Fernando Cortés, ou Hernán Cortés, era advogado e foi o conquistador do Império Azteca. Francisco Pizarro era, na verdade, um homem analfabeto, mas tinha muita prática de ordem militar e técnicas e táticas de conquista. Tanto é que ele efetivamente conseguiu ludibriar o povo inca a trazer todos os tesouros que pudessem para que salvassem a vida de Atahualpa. Mas ele estrangulou Atahualpa e cumpriu a promessa aos incas de não derramar uma única gota do imperador inca. Inca significa rei, a palavra em si significa rei. Hernán Cortés era nobre, como eu disse para vocês, ele era um advogado, mas ele era pobre. Nobre, mas pobre. É uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês. Um detalhe, ele virou um soldado, porque também não conseguiu concluir muito a linha de estudos da área do direito. Era um advogado, digamos, por assim dizer, não concludente. Aos 35 anos, ele desembarca no México. E a partir daí, ele decapita o Império Azteca. Esse é o ponto. Quando ele chega no continente, ele soube que havia um império muito rico no Vale Central do México. Esse império azteca, como vimos, era um império lindo, parecia uma Veneza em cima de um lago, o Lago Texaco. E a cidade sagrada era Tenochtitlán, cheia de pirâmides chamadas de teocallis e de guerreiros que usavam facas de obsidiana. Não pensem no Minecraft. Obsidiana é um vidro especial de vulcão. Lembrem disso. Um detalhe simples. Ele lembra de um detalhe fundamental quando fala-se de Fernando Cortés. Cortés estava autorizado apenas a observar o litoral. Ele não devia conquistar nada. Só que ele não respeitou essas ordens, porque ele conheceu Malinche. E conhecendo Malinche, ele ousa conquistar o Império Azteca. Um detalhe simples, ela aprendeu o espanhol e ela ajudou Fernando Cortés. E um detalhe, ela traduzia
o diálogo entre Cortés e os astecas. Eu vou dizer a verdade, tá? Malinche acabou virando namorada, amante de Fernando Cortés. É um detalhe importante. Ela auxiliou muito a derrubada de um império, mesmo sendo indígena. E esse detalhe deve ser aqui muito bem observado. Quando soube da ordem de Diego Velázquez, governador de Cuba, de que deveria regressar a Cuba, Fernando Cortés mandou queimar quase todos os seus navios para não obedecerem àquela ordem. Então ele foi rebelde. Ora, ele destruiu o império. E essa destruição, ela vai ser colocada muito mais tarde na figura do Frei Bartolomé de las Casas, que contou toda a tristeza da destruição deste grande império e também de todos os outros impérios do continente americano. O exército de Cortés tinha apenas 450 homens. Alguns estavam a cavalo, e quando o índio viu um homem a cavalo, pensava que era Deus. Esse é o ponto. Mas a maioria deles estava a pé, caminhando, além de muitos canhões e centenas de arcabuzes. Uma espingarda, bum! Um detalhe, Cortés teve muito sucesso nessa aventura. Encontrou e prendeu Montezuma e aliou-se aos seus inimigos. Chegou no México em 1519. 2 anos depois, conquistou o Império Azteca. Em 1521, os astecas estavam dizimados e destruídos. Por sua vez, o ambicioso Francisco Pizarro, que era um grande comandante espanhol, ele era simples, como disse, analfabeto, mas também, como falei para vocês claramente, ele tinha muitas, muitas, muitas ambições. E essas ambições auxiliaram ele e muito. É óbvio que para o mal, pois ele destruiu um outro império. Ele matou um imperador também, Atahualpa. Ele teve algumas expedições fracassadas, e em 1529 ele recebeu a autorização da coroa da Espanha para conquistar o mundo inca. Ele montou uma expedição com 200 homens apenas. Nem a metade do grupo de Cortés. E ele atingiu o objetivo. Ele chegou ao litoral peruano em 1530. Ele, 2 anos depois, foi convidado pelo imperador Atahualpa para um encontro na cidade inca de Cajamarca. Essa foi o detalhe. Pizarro sabia que o império era muito centralizado. Se ele capturasse o rei, o imperador, suas chances de vitória seriam muito grandes, porque todo mundo respeitava quem? O rei, o imperador. Então ele sequestrou. Tão logo ele sequestrou, os canhões que estavam escondidos começaram a disparar. Um detalhe, os guerreiros fugiram em pânico. Por quê? Porque pensavam que era trovões dos céus. Eles não sabiam o que era pólvora, não sabiam o que era uma arma de fogo. Pensem nesse detalhe. Quando Atahualpa foi capturado, Pizarro, exigiu aquele resgate alto. E ele prometeu que não mataria o imperador derramando sangue, mas ele derramou o sangue do imperador em 1533. Este foi o ponto. Como que a gente explica a conquista? Espada, cavalo e canhão. Eles não conheciam o uso mecânico da espada. Eles não conheciam o cavalo. E o cavalo, um ser humano, ainda menos. E os canhões, ora, eles não tinham a compreensão do uso da pólvora. A pólvora tem origem chinesa, para vocês terem uma ideia simples do que o professor João está falando. Então, eu gostaria que vocês compreendessem, meus nobres amigos que hoje assistem esta mentoria em qualquer cidade desse Brasil. A propósito, se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se. Semanalmente, nós subimos vídeos falando da história da humanidade para cada um de vocês. Ativem o sininho. Vocês vão receber este vídeo, inclusive, desta aula mentoria, através da sua professora, e eu vou mandar o link também para que vocês possam efetivamente se inscrever e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Notem o que ajudou a conquista dos espanhóis: canhões, espadas e cavalos.
Os incas e os astecas tinham muitos homens, mas os incas e os astecas, eles não tinham a tática espanhola de conquista. Olhem aqui uma coisa curiosa que apareceu para mim. Arcabuzes, mosquetões e canhões. Soldados a cavalo vestindo pesadas armaduras. A tecnologia militar dos espanhóis impressionou os nativos. Quando viram um cavalo pela primeira vez, os nativos não sabiam se o cavaleiro e o cavalo eram duas criaturas ou um monstro com duas cabeças. Pararam para pensar nisso? Um monstro com duas cabeças. Era isso que eles verdadeiramente pensavam. Eles não sabiam se os homens brancos eram inimigos ou deuses, porque eles acreditavam que isso era uma coisa divina. Existem notícias, documentos, que bastava um tiro de canhão para que os guerreiros saíssem correndo, sem combater. Não porque tivessem medo do combate, mas porque viam aquilo um sinal do fim do mundo, um sinal do fim dos tempos. A gente fez numa linha de estudos uma discussão de que na própria Idade Média eles acreditavam que a peste negra era um sinal do fim do mundo. Esses são pontos, então, que a gente deve aqui observar. Eu vou ler algumas palavras de Fernando Cortés, de Hernán Cortés, quando ele escreveu para o rei da Espanha. Há uma mesquita principal que não existe língua humana que consiga descrever a sua beleza. Eram aquelas pirâmides. Ali é que ficam seus ídolos. Os principais destes ídolos, e nos quais eles tinham mais fé, eu derrubei de seus assentos e os fiz descer escada abaixo. Fiz também com que limpassem aquelas capelas, pois estavam cheias de sangue dos sacrifícios que faziam. No lugar dos ídolos, mandei colocar imagens de Nossa Senhora e de outros santos, apesar da resistência de Montezuma. Cortés desrespeitou a religião dos indígenas. Cortés matou os indígenas. Cortés realmente fez questões terríveis com este povo. Em 2019, ainda existia um grande mal-estar entre a Espanha e o México, por conta da grande conquista que aconteceu no passado, a conquista do grande Império Azteca. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês na nossa aula. Foi maravilhoso poder estar discutindo com uma turma tão especial, tão querida. E, acima de tudo, lembrem-se, estudar é preciso. Continuem estudando, continuem se dedicando. Vamos continuar a aprender. Que Deus ilumine a todos. Tenham todos um bom dia.